Esse exercício que está no NEAD, que nós deixamos, é da empresa Honda. Eu não sei se vocês chegaram a baixar ou conseguir pegá-lo. Eu estava dando uma olhada agora há pouco no podcast, na leitura aqui. Certo. Então, assim... O do exercício eu não baixei. Tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, conforme a gente tem feito pelo Zoom, tá? Nós vamos sempre sintetizar de 15 minutos, só um bate-bola, para que o Zoom não fique uma aula teórica, mas que ele possa ter uma aplicação prática, já que a gente já grava o vídeo e disponibiliza para vocês. Então, nós vamos fazer 15 minutos aqui do que são os pontos principais da teoria, e na medida que eu for explicando, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, façam perguntas via chat ou abram o áudio e façam pergunta pelo áudio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, olha só, nós vamos ter essa semana, puxar um pouquinho mais para cá, nós vamos ter essa semana desenvolvimento organizacional. Se vocês observarem, seja no texto, que já até me perguntaram, professor, o texto que você deixa é obrigatório? Não, ele é opcional, porque eu sei que tem alunos que já têm o livro do Hidalberto Quevenato. Mas caso você não tenha o livro do Hidalberto Quevenato ou não tenha também qualquer outro livro de TGA, a minha sugestão é que você, então, faça a leitura do que a gente está te indicando, tá bom? Então, o desenvolvimento organizacional, na verdade, ele surge na década de 60, tá? E o objetivo dele é que ele vai focar em 3 variáveis. Então, o enfoque dele são em 3 variáveis. Quais seriam essas variáveis? O que é importante para esse tipo de teoria? Primeiro, as pessoas. Tanto é que a teoria do desenvolvimento organizacional, ela se baseia muito na teoria comportamental. Então, ela se preocupa com a motivação, ela se preocupa com a participação das pessoas, ela se preocupa com o engajamento. Então, na verdade, para esse tipo de teoria, ele acredita que as pessoas precisam estar motivadas, estar participando e estar envolvidas no contexto, tá? Então, é por isso que a variável pessoas é tida como investimento em relação a essa teoria, ok? Uma outra variável bastante destacada, além das pessoas, é a estrutura. Por sinal, a estrutura não é aquela que nós estudamos na teoria da burocracia de Max Weber, não, é o inverso, é o inverso daquilo, tá? Então, a estrutura seria o quê, professora? Seria o investimento nos processos internos. Então, é uma empresa que busca ser flexível, ela busca ser menos burocrática, ela é uma empresa que busca se redesenhar, melhorar o ambiente de trabalho. Então, por sinal, ela é tida como uma teoria que, apesar de ser da década de 60, ela é bem atual no nosso contexto que a gente está vivendo. Cada vez mais, as empresas se distanciam daquele tipo de estrutura burocrática e se aproximam de uma estrutura mais flexível, um ambiente mais participativo. Essa, pelo menos, é a tendência. E, por fim, a última variável que ela investe é o ambiente. Então, agora, enquanto ainda não tem nenhum menino, então, meninas, né? Aí a Priscila, a Lívia, a Lara, nós vamos perceber que esse ambiente, ele é interno, ou seja, o ambiente interno da empresa, que são os funcionários, e externo também. O que seria um ambiente externo, professora? O mercado, concorrentes, etc. Então, qual é a lógica, professora, de eu saber uma aula dessa? É porque quando vocês buscarem se aperfeiçoar e se aprimorar na ciência da administração, à medida que vocês vão subindo de períodos, se aproximando metade do curso, depois começando a estagiar, começando a trabalhar na área, até vir a outorga do grau, vocês vão perceber que essa teoria que eu estou falando na aula de hoje, que foi na década de 60, vai ser extremamente importante na prática.
Porque, na prática, as empresas vão contratar vocês como administradora, ou vocês vão iniciar um negócio próprio, ou até vocês vão fazer um concurso público para nível superior em administração. E adivinha o que as empresas, sejam privadas ou órgão público, geralmente hoje cada vez mais investem? Nessas três variáveis: pessoas, estrutura de processos internos e ambiente. Está de olho no mercado, buscando cada vez mais melhorar esses processos. Até aí, tá ok, meninas? Sim, professora. Tá. Se não tiver, por favor, parem, tá? Uma outra situação que a gente vai destacar aqui é que, como eu falei, só são sínteses, tá? Professor, eu li alguma coisa, ouvi teu podcast, eu estou com uma dúvida, eu posso perguntar? Deve. Lembrando que aqui eu estou sintetizando, mas se você leu alguma coisa no texto e não compreendeu, não está entendendo nada, você traz para a sala de aula, que a minha função é interpretar para você. Aqui eu quero esclarecer, é só uma síntese, tá? Então, de repente, na minha síntese não está contemplado aquilo que você leu, mas aí você pode fazer pergunta e trazer para nós. Dentro dessa síntese que a gente está trazendo de desenvolvimento organizacional, os teóricos, eles abordam, ela coloca a importância de 2 temas. Não são variáveis, temas, ela adora a questão do tema, tá? O primeiro tema aí que é colocado é mudança. Gente, essa teoria é super a favor da mudança, e, na verdade, a primeira teoria, dentre todas as que nós estudamos até o momento, que foca muito na mudança. Muito. Porque, a primeira teoria que nós vimos foi Taylor, tá? Então, com Taylor, eu tinha o quê? Com Taylor, eu tinha a administração científica. A administração científica era chão de fábrica. Por ser chão de fábrica, o foco dessa teoria que nós aprendemos no primeiro NPC foi a questão da organização racional do trabalho. Só para vocês entenderem. Depois, quando a gente foi para Fayol, isso no primeiro NPC, era administração clássica. O foco dele era a estrutura. Só que a estrutura da empresa, no sentido de hierarquia, ou seja, deveria ser bem administrada, deveria compreender quem manda, quem obedece, como é que se dá o poder dentro da empresa. Tanto é que nós trabalhamos com vocês presencialmente o filme Fome de Poder, que foi da McDonald's. Depois, nós trabalhamos com vocês o Elton Maio. O Elton Maio foi da teoria das relações humanas. E, diferentemente dos outros autores, ele vai abordar a importância da motivação e liderança, tá? Da equipe e também da organização informal. Essa organização informal é como os funcionários fazem para se livrar da punição dos empresários. Então, os trabalhadores se unem para não ter punição. E nós finalizamos o NPC 1 com o Weber. O Weber falava da teoria da burocracia. Dentro da teoria da burocracia, o foco dele era a estrutura e também a formalidade. Diferentemente de Elton Maio, ele não era a favor da informalidade, ele era a favor da formalidade, ou seja, a organização tem que ter impessoalidade, ela tem que ter formalidade, ela tem que ter regras para dar certo. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque aqui é o que a gente chama na administração vamos dizer assim, das teorias que são prescritivas. Vocês sabem me dizer o que significa prescrição? Vocês têm ideia do que é uma prescrição? Eu vou te prescrever uma receita. Alguém tem ideia? Vocês têm ideia do que pode significar isso aí? É uma recomendação, como é que eu posso falar?
Descrever. É algo que a pessoa tem que fazer? Toma. Isso, exatamente. Na verdade, aí, Priscila, nós vamos ver que a prescrição é uma forma que dá certo. Olha, faça assim e você vai dar certo. Na verdade, é como se fosse uma prescrição médica. Então, a prescrição é uma maneira correta de administrar uma empresa. E nós tínhamos a prescrição, perdão, com esses autores. Ou seja, Taylor dizia, ó, a forma de uma empresa ser correta é investir no chão de fábrica, não dá liberdade para os funcionários. O Fael já disse, concordo com o Taylor, mas o investimento não é no chão de fábrica. A gente tem que também observar a hierarquia da empresa. Gael Tomai diz, não, discordo de vocês, porque eu acho que o funcionário precisa gostar de onde trabalha, e a gente precisa dar valor para a equipe e valor para o grupo. Mas, de qualquer maneira, apesar do Elton Maio discordar, em nenhum momento foi um parâmetro para as empresas mundiais, foi mais um parâmetro para uma empresa só, porque a empresa que ele fez foi a Ernest Electric, na experiência de Hawthorne. Então, ficou só lá, não foi para o mundo inteiro. E quando a gente chega com Weber, ele discorda de todo mundo e acha que o correto é ter estrutura e hierarquia e tal. Professora, por que tu estás trazendo isso agora? Isso não confunde? Vou dizer para vocês que não, porque quando a gente chega no NPC 2, a primeira teoria que nós vimos, deixa eu só colocar aqui, a primeira teoria que nós vimos foi a teoria, eu acho, salvo engano, foi estruturalista que eu vi com vocês. Tá? E a estruturalista, ela pega a burocracia de Weber mais o ambiente externo. Então, como assim, professora? Ela fala que realmente é bom ter formalismos, mas ela discorda que só tem um tipo, olha, a prescrição, um tipo de empresa, que seria a empresa ideal para trabalhar. Ela diz que não, que a empresa ela tem que ser formal e informal, tem que ser burocrática e flexível. Então, é por isso que ela é tida até como eclética, porque ela vai pegar coisas do Weber e ainda misturar com a flexibilidade. Depois, nós vamos para a teoria comportamental. Na teoria comportamental, ela resgata Elton Maio, ou seja, resgata a teoria das relações humanas, vou colocar aqui TRH, tá? Só que ela já vai estudar motivação, que eu me motivo pela hierarquia de Maslow, necessidade fisiológica, segurança, autoestima, autorrealização. Depois já vai falar da função do líder, já vai falar dos estilos de administração, enfim, o que está no nosso NEAD. Professora, por que tu está dando essa volta? Prestem uma coisa, aqui nós estamos na antepenúltima teoria, porque a aula de hoje fala da teoria do desenvolvimento organizacional. E olha o que ela soma. Ó, ela soma a teoria comportamental, olha, aqui veio anteriormente, teoria comportamental, soma a estrutura, que pode ser estruturalista, e ainda soma ambiente. Então, não sei se vocês começam a perceber, a partir do segundo NPC, me parece que as teorias, elas resgatam o que já existia, só que de um modo mais focado na sobrevivência da organização. Então, a abordagem dela não é tipo de um médico, de uma receita, faça dessa forma. Não, são teorias mais explicativas. Elas não dizem que essa é a forma ideal, que essa empresa vai dar super certo. No segundo NPC, são teorias muito mais explicativas. Teorias que vêm dizer para você, administrador, que pode coexistir no ambiente de trabalho várias situações e que você vai tentar explicar o que está acontecendo. E não necessariamente, conforme no primeiro NPC, que era somente aquele tipo de empresa. Tá bom? Então, é aqui que vem o desenvolvimento organizacional da aula de hoje, que é justamente isso, ó, uma teoria, essa aqui que a gente está, tá? Ó, essa aqui. Então, é uma teoria que presta atenção nas pessoas, na estrutura, no ambiente e foca na mudança organizacional. Tomem cuidado, meninas, porque a mudança,
todo mundo pensa que ela é só de um tipo, tá? Vocês poderiam me dizer exemplos de mudança que uma empresa pode fazer? Que tipo de mudanças uma empresa pode fazer? Por exemplo, vocês acham que ela pode mudar o comportamento das pessoas? Uma organização? Pode. De que forma, Lívia? Que forma, assim? Me dá assim, um exemplo como é que eu chego numa empresa, ela pode ajudar a mudar meu comportamento? Dá um exemplo. Essa mudança comportamental, ela pode ser fazendo com que o funcionário busque participar mais, dando a possibilidade de diálogo para ele, criando e fazendo com que ele respeite as regras e regulamentos da organização, fazendo com que ele possa descobrir aquilo que não está legal, aquilo que ele precisa melhorar através de uma avaliação de desempenho. Imagina um funcionário receber um retorno que o desempenho dele não está tão legal, ele vai querer saber o porquê. E aí a empresa vai dar um treinamento para ele aperfeiçoa essa dificuldade que ele tem. Então, existe sim a mudança comportamental. Uma outra mudança que existe nessa tipo de teoria é a mudança no produto ou no serviço, tá? As empresas, elas têm mudado muito, né? Muitíssimo. Como assim, professora? As empresas, elas tinham... Quantas empresas não ofereciam um só tipo de serviço e com a pandemia já virou delivery, mas não tinha delivery, já até se cadastrou? Ou quantas empresas não tinham plataformas virtuais de aprendizagem, já incluíram? Então, mudaram o tipo de serviço. Mudaram por quê, professora? Porque o ambiente externo mudou, a estrutura da empresa teve que ficar mais flexível e ela deu treinamento para as pessoas. Isso provocou o quê? Mudança. Também há empresas nesse movimento pandêmico que fizeram alterações nos seus produtos. Então, por exemplo, produtos que eram só para serem comprados na loja já estão sendo vendidos através de plataformas digitais. Então, hoje em dia, você já vê muita mudança no protótipo, no tipo de produto, produtos cada vez mais touchscreen. Então, essa é a mudança que veio para ficar. Outra mudança que tem é a mudança estrutural. Muitas empresas alteraram a forma de comunicação interna, tá? Antigamente, comunicação interna era só reunião. O chefe chamou reunião. Hoje em dia, reunião, jornalzinho interno, tem empresa que tem rádio para comunicar funcionários, tem empresas que possuem videoconferência, tem empresas que mudaram a sua estrutura, que elas, por exemplo, estavam localizadas só em Belém, agora é Belém, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, já se pulverizou. Então, hoje as empresas têm mudado até o layout. As empresas, elas têm ficado muito com layout transparente. Você chega numa fórmula aqui da DOCA e você vai perceber o quê? Que o layout é totalmente transparente, totalmente translúcido. Você vê as moças manipulando o remédio. Ah, professora, mas isso é mudança da estrutura? É, porque ele está falando para o cliente que ele está manipulando o remédio, que ele não tem nada para esconder. Não estou fazendo propaganda da empresa, eu estou colocando para vocês a mudança nesta estrutura que envolve tanto o layout quanto mudança nas comunicações internas. Outra mudança é de banco. Antigamente, para falar com o gerente de banco, você ia até a sala dele. Hoje em dia, é todo mundo no mesmo pátio, no mesmo térreo praticamente do banco, salvo exceções, né? Não tem mais porta. O que tem são layouts que são tipo ilhas, pequenas ilhas, como se fossem pequenas cabines, né? E, na verdade, o que você vai é com seu chefe e não tem parede, não tem porta, só tem pequenas divisórias de um gerente para outro dentro do banco. O que é isso? Mudança de estrutura, tá? E, por fim, além da mudança comportamental de produto, serviço e estrutural, tem uma que é extremamente importante, que a gente fala, que é a mudança, que ela envolve aí não só a estrutura e o comportamento, mas a mudança cultural.
É por isso que a cultura é o modo de ser da empresa, tá? Então, é a missão dela, visão, valores. Então, vocês percebem nesses 15 minutos, para que eu não me alongue, que a temática maior do desenvolvimento organizacional é focar na mudança da empresa e também na cultura dela. São dois fatores importantíssimos para essa teoria. Por que as empresas mudam? Porque elas são obrigadas a mudar. Não é porque elas necessariamente querem, é porque se elas não mudarem, elas ficam atrás da concorrente. Se elas não mudarem, elas perdem aquele funcionário que era o melhor deles por uma proposta mais interessante da concorrente. Elas mudam porque, por exemplo, aumentou a taxa de inadimplência. Com a pandemia, eu li um dado, meninas, e 91 milhões de brasileiros estão inadimplentes pós-pandemia. Inadimplente quer dizer deixou de pagar algum boleto, alguma coisa. Vocês acham que isso não vai provocar mudança nas empresas de cobrança de crédito? A forma como elas abordam o cliente, a forma de renegociação das dívidas. Então, eu estou trazendo um tema que foi da década de 60, mas é super atual. Tá ok? A professora, por que você não falou de nenhum autor assim? Porque se vocês forem para autor, eu vou destacar para eu finalizar a síntese, para eu poder ir para a Toyota, que é para o assunto ficar real e não decorativo. Tem um autor, meninas, que vocês vão ver que é o Kurt Lewin, tá? Na verdade, meninas e meninos, perdão, é porque eu estava inicialmente só com a Priscila, Lívia e Lara, tá? Seja bem-vindo a Iago, Tobias e Wilder, perdão, tá? Então, o que que acontece? Dentro da mudança organizacional, tem um autor chamado Kurt Lewin. E o Kurt Lewin é ele quem diz que para mudar, nós temos que ter 3 passos. Como é que se muda uma empresa, professora? É a sugestão do autor. Primeiro, descongela. Descongela o quê? Eu vou colocar entre aspas aqui, o status quo. E, professora, eu não entendi nada. Pessoal, o status quo é a forma como a empresa vem operando. Quer ver um exemplo? As empresas hoje, estou falando só um exemplo, eu falei de inadimplência por causa da pandemia, né? Então, imaginem que hoje é um ritual das empresas de cobrança, era antes, não hoje, antigamente, era um ritual das empresas de cobrança ligar para o cliente e dizer, olha, dona Elia, a senhora está devendo, se a senhora não pagar, a gente vai lhe colocar no Serasa, bora renegociar essa dívida, ou então a gente vai mandar penhorar o que a senhora comprou. Então, era no tom da ameaça. Com o passar do tempo, isso foi modificado, tá? Por que foi modificado? Por leis, etc., que não interessa, porque não é, o nosso curso não é jurídico, é administração, mas é só para vocês entenderem. Então, com o tempo, os funcionários perceberam que precisaram receber treinamento e muitas empresas foram processadas pela forma como elas abordavam o consumidor. Então, o que que acontece? A empresa teve que fazer o quê? Mudanças. Mudanças em quê? Na forma de atender. Tá? Eu vou tirar a forma de atender, mas é só para vocês entenderem que é um dos exemplos. Então, elas mudaram a forma de atender. Hoje, ela liga, ela diz que se você está ciente que você é devedor, se você está ciente desta dificuldade de pagamento, quando é, dona Ellen, que você imagina adimplir esse crédito, como é que você tem passado, que formas, nós podemos emitir um outro boleto, podemos colocar para 15 dias, então é todo um tratamento para que a pessoa que está devendo não se sinta coagida. Professora, esse exemplo de cobrança de dívida passou por muita mudança? Com certeza. Fora outros assuntos que eu poderia colocar. Por exemplo, antes as empresas eram muito grandes, muito burocráticas. Hoje ainda vai existir empresa burocrática e grande, principalmente plataforma do governo, administração pública direta e indireta. Mas quando eu falo de empresa privada, principalmente pós-pandemia, o que teve empresa que demitiu, suspendeu o contrato de trabalho, adiantou as férias dos funcionários. Então, o que teve empresa que renegociou com seus funcionários, olha, esse é um momento de mudança. Então, não tenham medo de mudar. O administrador ele só tem que saber se planejar nesse momento de mudança, tá?
Então, segundo Kurt Lewin, você primeiro descongela, ou seja, você reconhece que do jeito que está não está legal. É isso que é descongelar. Pô, eu preciso mudar, do jeito que está não está legal. Depois você começa a planejar essa mudança. De que forma você vai fazer? Ah, precisa admitir pessoas, demitir pessoas, precisa contratar um consultor externo. Ah, precisa suspender contrato de trabalho, precisa adiantar férias. Ah, precisa investir no mobiliário da empresa. Ah, vou renegociar com a Celpa porque eu não consigo pagar a luz nesse tempo de pandemia, os clientes não estão vindo até minha loja. Enfim, mudanças vão ter que ser planejadas. E depois que eu conseguir essas mudanças, eu vou congelar. Congelar, professora? É congelar o modelo que agora é melhor para a empresa. Professora, mas se ela congelar, quer dizer que vai servir essa mudança para o ano de 2020, 2021. Mas quando chegar em 2022, por exemplo, pode ser que isso que ela está prevendo agora em 2020 não dê mais certo. Perfeito. Aí sabe o que vai acontecer? Ela descongela de novo, vai passar por outra mudança e vai congelar de novo. Aí daqui a 5 anos, descongela de novo, passa por mudança. Professora, então tu queres me dizer que a gente nunca para de mudar? Exatamente. Então, o processo de mudança é o quê? Cíclico. Ou seja, ele não é retilíneo, eu mudo na vida e nunca mais mudo. Reparem, se nós, como pessoas físicas, quando a gente tinha 10 anos, quando a gente tinha 15 anos, né? Vocês agora já maiores de idade, né? Pessoas depois de 20, 30, 40, até mesmo já bem longínquo idoso, se nós mudamos, por que as empresas que são compostas por seres humanos não vão mudar? Então, a base é que a mudança é algo certo na vida. O que nós precisamos só é planejar a mudança. Por quê? Quando a gente muda porque estão dizendo que é para mudar, eu li como administrador uma reportagem que dizia que implementar qualidade de vida na empresa é ótimo. Aí eu peguei a revista, implementei na minha empresa, a professora, deu tudo errado, porque você pegou uma ideia e não planejou. Então, reparem que não é a inconsequência, não é mudar porque está na moda, não é mudar porque eu li numa revista. Caramba, eu li a temática qualidade de vida e a minha empresa não tem. Então, você vai passar 2 ou 3 meses estudando sobre aquilo, reunindo com os gerentes, reunindo com os funcionários, até falando para os teus funcionários, pesquisem exemplos de empresas que são excelentes em qualidade de vida. E, pessoal, é muita conversa, é muita reunião. Até vocês chegarem àquele modelo que não é o melhor do mundo, mas para a empresa de vocês é legal. Aí vocês vão descongelar, comunica os funcionários, olha, pessoal, a partir de agosto, nós temos um novo programa aqui na empresa, que é de qualidade total, porque a gente percebeu que vocês estavam reclamando quanto ao salário, que a organização estava muito pesada, cobrando muito, então nós decidimos mudar. Mas repara que teve 2 meses de estudo para isso, 3 meses de estudo. Então, era essa síntese que eu queria trazer para vocês nesse primeiro tempo, tá, de desenvolvimento organizacional. E deixar para vocês também qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter, tá? Meninos, ficou claro o que vem a ser desenvolvimento organizacional? Alguma dúvida sobre o estado aqui do quadro branco? De repente, a professora, tu desenhaste uma coisa que eu me perdi. Para mim tá tudo ok. Ok, para o Iago ok, a Priscila ok, Lara, Lívia, Tobias, Wilder. Wilder, seja bem-vindo, viu? Estávamos aí com saudade da sua presença. Ok, tem alguns alunos também, às vezes. Ok, obrigada, ok, tá bom. Então, vamos lá. Se não houver dúvida, eu vou aqui... Peraí, deixa eu ver que eu acho que alguém colocou tudo certo, tá bom. Então, eu vou apagar. E aí, qual é o objetivo, professor, agora? É a gente estudar a empresa Honda. Se você está com ela aí, pega ela aí. Se não, qual vai ser a proposta? Poxa, professora, eu não peguei a empresa Honda. Então, eu vou dar, novamente, eu sempre dou essa dica quando a gente inicia essa parte, tá?
o nosso Zoom, sempre o primeiro tempo é o resumo da teoria. Por quê? Porque você pode ter dado tempo para você ouvir o podcast, pode não ter dado para ouvir, tem aluno que já leu a semana, tem aluno que ainda vai ler. Então, como eu não sei qual é o parâmetro que vocês estão, em termos de evolução do estudo, eu preferi colocar aqui para vocês o resumo. Então, sempre a gente faz o resumo. Professor, e depois do resumo a gente faz o quê? A gente faz a relação com a teoria. Então, a minha sugestão, não precisa correr agora para o NEAD e ter que sair do Zoom, tá? Mas das próximas vezes, quando você observar, assim, exercício de fixação, que é aquele que não vale ponto, é só para exercitar, baixa ele ou bate um print do teu celular, tá? Para que você possa ler o texto, porque eu não vou voltar a ler, tá bom? E você possa fazer articulação com a teoria, tá bom? Só essa dica. Deixa eu só... eu vou dar um stop aqui, porque como está faltando 9 minutos para encerrar a sessão, eu vou colocar o outro link, que é o mesmo, por sinal, está aqui no chat, acabei de enviar para vocês. Então, professor, e agora? Se ainda não vai encerrar, nós temos ainda 7 minutos, aproximadamente, tá? Mas, quando cair, você volta por esse link que eu coloquei no chat, volta imediatamente, tá? É normal, vai prosseguir, tá? É só porque o Zoom só tem 45 minutos, mas a gente continua. Alguém conseguiu ler o texto da Ronda? Alguém leu? Sim? Então, vocês poderiam me destacar? Não? Tá, então, olha só. Eu vou tentar reduzir e... Não também? Tá bom. Então, eu vou pedir que da próxima vez, se vocês puderem, vocês baixem, tá? No caso aqui, quem leu, eu acho que foi a Lívia, não sei se eu entendi certo, pelo chat aqui. Então, aí eu vou pedir que você me ajude, tá bom? Então, olha só. No caso da Honda, ela saiu de uma empresa que ela era de motocicleta, ela era uma empresa pequena, bem pequena, ela atuava com motocicleta, tá? E dessa motocicleta, ela passou a ser uma empresa automobilística. Então, ela sai de bicicleta, tá? E passa a ser uma empresa automobilística. Professora, o que tem a ver isso? Que tem a ver que ela era uma empresa pequena, e quando ela passa a ser uma empresa automobilística, eu pergunto para vocês, isso não ocorre mudança? Não tem mudança aí? Ora, ela sai de um nicho de mercado. Imagina, eu vendia motocicletas, né? E aí, agora eu vendo automóveis. Vocês acham que, apesar de ambos serem meios de transporte, não é completamente diferente a forma da venda? O que vocês acham? Sim, com certeza. Total. Né? É como se dissesse, professor, eu vendo livro e o outro vende álcool em gel, tudo é venda. Não, peraí, mas vender uma coisa, o produto que cada um vende é completamente diferente, vai pressupor estratégias diferentes. Então, a primeira coisa que eu vejo é mudança. A empresa muda completamente, ela muda de cultura completamente. Porque nós vimos em teoria de desenvolvimento organizacional, a famosa DO é desenvolvimento organizacional, que a empresa ela foca na cultura e na mudança. Sempre eu vou falar nessas duas variáveis. E quando ela muda de uma empresa para outra, ela muda tudo. Como assim, professora, ela muda tudo? Ela muda estrutura da empresa, porque ter uma empresa de motocicleta é uma coisa, uma empresa automobilística é bem mais gigante. Ela muda o comportamento, porque os funcionários, eles passam a ter um outro tipo de treinamento. Então, claro que tudo é vendas, mas a forma como eu treino um funcionário, quer ver, vai comprar uma bike, entra numa empresa de bike, vê como o vendedor te atende, sem demérito nenhum, mas só para tu entender, isso é um pouco mais informal. Mesmo que a empresa seja a melhor varejista de bike de Belém. E vai numa
empresa concessionária de automóveis e vê o uniforme, a formalidade, a forma como te aborda, mudou completamente, pessoal. O cenário, completamente, tá? Então, aqui há uma mudança totalmente cultural, de estrutura, de comportamento e treinamento. Lívia, você quer destacar alguma coisa? Eu, professora, Ah, sim. eu colocaria também mudança de sistema, porque muda o sistema, né, completamente, de uma venda de motocicleta para carro também, e os funcionários têm que se adaptar a esse sistema, né? Perfeito, muito bom, Priscila. Nesse caso de sistema, a teoria até não fala mudança de sistema, a palavra, mas ela fala o que você falou, eu só vou colocar tecnologia, tá? Essa teoria, ela fala que tem uma mudança na tecnologia das empresas, que, por sinal, eu nem falei isso no quadro branco anterior, mas está correto, tá? Quando a empresa muda de sistema, ela muda de tecnologia, o software, a forma de treinamento dos funcionários, você está correto. Nesse caso aí, entra em desenvolvimento organizacional também. Muito bom. Lívia, você quer destacar o segundo ponto? Quanto a Lívia, tem uma coisa que fala o seguinte, que a Honda, ela incentiva muito, ela incentiva o engajamento, participação dos funcionários. Então, a participação e o engajamento dos funcionários, a Honda, na verdade, isso passa a ser hábito dentro da Honda. Eles colocam que, como a Honda é japonesa, geralmente o japonês, ele é colocado para passividade, para obediência à ordem, quase não contestam. Mas a Honda é o inverso. Apesar dela ser oriental, a Honda tem uma cultura em que ela quer que o funcionário participe, ela quer que o funcionário se engaje, ela quer que ele busque melhorias para a empresa. Tanto é que ela estimula ideias novas. Isso passa a ser até uma exigência, tá? Nesse caso aqui, a gente passa a ter a questão da lógica da mudança o quê? Na cultura da organização. Não é só uma mudança na estrutura, tá? A gente passa a ter aqui a mudança que a gente fala cultural. Então, vocês sabem que quando a gente trabalha para uma empresa, e eu até perguntei logo no início se uma empresa pode mudar o comportamento de um funcionário, a Lívia até falou, pode, porque pode mesmo. Ah, eu quase não participava, mas essa empresa como abre... Ai, professora, melhor não, vai dar errado. Que tá errado? Não, Lívia, deixa eu colocar uma coisinha para vocês. Não existe aqui no Zoom certo e errado. Se você tiver errado, cabe a mim só consertar, tá? Mas não fiquem, vou dizer, constrangidos, não, minha missão. Pessoal, vai cair o link e vocês voltam pelo mesmo link, tá bom? A gente já volta. Vamos lá, vou encerrar esse e entrar no próximo, nesse link que eu coloquei no chat. Espero vocês. Deixa eu encerrar aqui, porque vai cair, tá bom? Entendido qual é o link? Eu vou até colocar de novo no chat. Deixa eu ver se eu consigo antes de cair. Tá aí, ó. Tá aí o link. Vou sair daqui e vou para lá. Deixa eu até ver. É isso mesmo. Deixa eu ver só se eu...